Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Foi no coração da Califórnia, onde as ondas do Oceano Pacífico lambem suavemente as praias douradas, que se ergueu um hotel 5 estrelas de reputação internacional. Grand Shoreline Resort não era apenas um lugar para ficar. Era um mundo à parte. Um templo de luxo moderno, com fontes de mármore branco, esculturas abstratas multimilionárias e uma equipe treinada na arte de estar presente sem nunca realmente existir. As flores na entrada, orquídeas importadas da Tailândia e peonias brancas de Kyoto, exalavam um aroma delicado, mas inebriante, um aroma que literalmente custava mais do que o salário mensal de um caixa ou de um operário. Ali, não se andava, deslizava-se. Não se falava alto, sussurrava-se. Tudo era estético, codificado, perfeito na superfície, mas frio. Os clientes. Ricos. Muito ricos. Atores de Hollywood, COR em busca de relaxamento, famílias ricas que viam o mundo como um pano de fundo secundário para suas vidas bem azeitadas. Usavam óculos escuros mesmo em ambientes fechados e relógios cujo tic-tac não contava os segundos, mas os zeros em suas contas bancárias. Muitos deles eram famosos. Todos, ou quase todos, eram distância. Entre eles, naquele fim de semana, estava Elliot Morgan. Aos 47 anos, Elliot era um gigante na indústria de tecnologia. Fundador da Indústrias Morgan Tech, ele construiu um império baseado em inovação, precisão e controle. Era apelidado de o cérebro do Vale do Silício, mas poucos sabiam que ele passava mais tempo conversando com seus algoritmos do que com seres humanos. Alto, esguio, sempre impecavelmente vestido em terno sob medida, ele nunca sorria sem motivo. Mesmo nas férias, usava mocassins de couro e uns sartvates de última geração. Checava seus e-mails entre goles de água mineral importada, seu olhar varrendo cada cômodo como um scanner. Ele tinha tudo: jatos particulares, residências em Dubai, Tóquio e Monte Carlo, parcerias com a NASA. Mas sem paz interior no silêncio de suas noites, havia esse vazio que nem dinheiro nem glória conseguiam preencher. Ele estava lá neste fim de semana, não para fazer networking ou jogar golfe, mas para tentar se reconectar com algo que lhe escapou durante anos: seu filho. James Morgan, 10 anos, era uma criança gentil, silenciosa e frágil. Sofrendo de paralisia cerebral desde o nascimento, ele se movimentava em uma cadeira de rodas. Seus movimentos eram lentos, seus braços às vezes tremiam. Ele falava pouco, ou apenas em voz baixa, incompreensível para estranhos. Mas seu pai entendia tudo, e essa era a parte mais dolorosa. James era inteligente. Sua sensibilidade era profunda, mas ele a mantinha trancada em um corpo que não lhe obedecia. Ele passava os dias observando as pessoas viverem, rirem, dançarem, correrem, da lateral do campo, em silêncio. Um silêncio que nem mesmo Elliot, com toda sua tecnologia avançada, conseguirá quebrar. Elliot a amava. Não havia dúvida. Mas ele a amava desajeitadamente. Com presentes. Com monitores ultra sofisticados. Com estadias em luxuosos centros de reabilitação. Ele queria consertar. Como se fosse um bug a ser corrigido. Mas quanto mais tentava, mais o olhar de James parecia, extinto esse olhar, ao mesmo tempo distante e lúcido, quebrou algo dentro dele. E então, a poucos metros de seus quartos com janelas salientes, nas alas douradas do hotel, outra vida agitava-se. Aquilo de Asha Williams, 28, de um bairro operário de Atlanta. Ela era uma daquelas figuras invisíveis pelas quais você passa sem nem sequer olhar. Usava o uniforme impecável das garçonetes do Grand Shoreline, camisa branca, calça preta, sorriso profissional. Mas por trás daquela máscara de neutralidade vivia uma jovem com uma jornada forjada pelo fogo. Asha perderá a mãe aos 14 anos, criará os 2 irmãos mais novos e trabalhará dia e noite enquanto cursava uma faculdade que nunca concluiu. Ela sempre dançou. Não no palco, não, o palco era um sonho muito caro, mas na cozinha, nas ruas, nos corredores desertos de funcionários. A dança era sua respiração, sua maneira de dizer ao mundo que ainda estava ali. Ela serviu com elegância, ouviu discretamente e, acima de tudo, viu o que os outros ignoravam. Tinha o raro dom de sentir a dor escondida por trás de sorrisos generosos e olhares vazios. Todas as noites,
Ela observava os clientes como sombras deslizando pelo chão de mogno. Nenhum deles se lembrava do seu nome. Viam apenas uma garçonete. Outra. Uma entre muitas. No entanto, em seu coração, ela carregava o mundo, dança, empatia, dignidade. Ela não nasceu para ser invisível. E naquela noite, tudo iria mudar. O sol estava se pondo lentamente no horizonte californiano, lançando seus últimos raios dourados na janela saliente do Grand Shoreline Resort. O céu estava tingido de tons de rosa, laranja e lavanda, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Dentro do restaurante, a atmosfera era discreta, elegante, quase irreal. Velas tremulavam suavemente na brisa do mar, copos de cristal tilintavam discretamente, e um pequeno grupo de músicos, sentados perto do terraço, tocava uma melodia de jazz lenta, tingido de nostalgia e ternura. O restaurante estava lotado. Convidados, vestidos como se fossem para uma festa de gala, bebiam coquetéis e conversavam baixinho, enquanto alguns casais se levantavam para dançar. O piso de parquet polido brilhava sob os pés elegantes dos convidados. Eles se moviam com desenvoltura, coreografando involuntariamente um mundo onde tudo parecia fluido, fácil, acessível. Mas num canto discreto da sala, logo atrás de um grande vaso de planta, James Morgan observava. Imóvel em sua cadeira, com os olhos arregalados, ele acompanhava cada movimento com dolorosa intensidade. Suas mãos nos braços tremiam levemente e seus lábios se moviam, sem emitir nenhum som. Seu olhar não era vazio. Ele estava completo, cheio de um desejo silencioso, de um sonho contido. Ele não pediu nada. Ele nem ousou ter esperança. Ele sabia, com apenas 10 anos, o que era ser invisível naquele mundo, onde todos se moviam rápido e brilhavam intensamente. Ele era apenas um obstáculo a ser evitado. Mal era notado. E nunca era convidado. Exceto Asa. Ela estava servindo à mesa de um barulhento grupo de aposentados comemorando um aniversário. Sua bandeja ainda estava cheia de champanhe quando cruzou o olhar com James. Aquele olhar a perfurou. Ele disse tudo sem dizer uma palavra. Queria estar lá. Queria poder dançar. Queria que alguém pudesse me ver. Só uma vez. O mundo parou para ela. O champanhe podia esperar. Lentamente, com a graça de quem sabe que cada gesto pode mudar uma vida, ela largou a bandeja sobre uma mesa vazia. Então ela se aproximou de James. Nem muito rápido, nem muito devagar. Ela se abaixou até a altura dele, ajoelhou-se, e olhou para ele como alguém olha para um rei, ou melhor, para um amigo. Ei, príncipe, ela sussurrou com um sorriso que não era nem profissional nem forçado. Um sorriso verdadeiro, doce, simples, humano. Você quer dançar comigo? James piscou. Uma vez. 2 vezes. Abriu a boca, fechou-a. Seu rosto se iluminou com um brilho que ninguém jamais vira antes. Ele não sabia como responder. Nunca precisará responder aquele tipo de pergunta. Mas seus dedos tremiam. Não de medo, de excitação. Asha entendeu. Ela colocou a mão levemente no braço da cadeira, depois na alça do encosto e começou a girar lentamente sobre si mesma, em sincronia com a música. Mas não era apenas um movimento. Ela estava dançando com ele. Ela movia o próprio corpo com flexibilidade e elegância, tornando a cadeira de rodas uma parceira completa. Ela ria com ele, falava suavemente entre as notas, viu? Olha como você fica linda quando gira. Aí está. Como uma estrela. Ela não sentia pena dele. Não o via como uma criança frágil. Ela não o protegia. Ela o celebrou. E então, o milagre aconteceu. Um pequeno som escapou da garganta de James. Depois outro. E de repente uma risada, claro, brilhante, quase musical. Ele estava rindo. Ele estava rindo e a risada percorreu a sala, como uma flecha de luz quebrando a tensão invisível do lugar. As conversas congelaram. Cabeças se viraram. Os dançarinos pararam, surpresos. E Elliot, parado no bar, olhou para cima. Ele tinha acabado de pousar o copo. Estava prestes a responder a um e-mail de trabalho. Mas aquele som, ele nunca tinha ouvido. Não assim. Virou a cabeça. E viu. Ele Viveseu filho. Rindo. Vibrando.
girando numa poltrona que nunca pareceu tão viva. E antes dele, Asha, essa garçonete invisível, essa jovem mulher que ele não teria olhado uma hora antes, estava girando com ele, seu cabelo flutuando na luz do pôr do sol, como se ela estivesse dançando somente para ele. Elliot sentiu o coração apertar. Avançou lentamente. Uma pressão familiar subiu-lhe ao peito. Não era um ataque cardíaco. Era uma emoção esquecida. Maravilha. Gratidão. Talvez até amor. Ele parou a alguns passos de distância. Lágrimas brotaram em seus olhos. Não era um tratamento. Não era um software. Não era um robô terapêutico ou uma aplicação cognitiva. Era apenas uma mão estendida. Um olhar sincero. Um convite. Era amor puro, incondicional, sem planos, sem ambições. Apenas a beleza do momento compartilhado. E naquele momento de suspense, o bilionário e a garçonete se olharam pela primeira vez. Tudo havia mudado. Na manhã seguinte, enquanto o céu ainda estava salpicado de uma luz suave, Asha foi chamada à recepção. A princípio, ela pensou que fosse um engano. Ninguém nunca perguntou à garçonete. Ela foi chamada por causa de talheres esquecidos, um pedido mal calculado ou um cliente insatisfeito. Ela desceu as escadas, com o coração pesado, as palmas das mãos suando, ensaiando mentalmente uma desculpa que ainda não havia encontrado. Mas quando ela entrou no pequeno salão privativo ao lado do corredor, ela parou no meio do caminho. Elliot Morgan estava lá, sozinho, sentado em uma poltrona de couro bege, com as mãos cruzadas entre os joelhos, inclinado para frente como um homem em oração. Ele ainda estava de terno, é claro, mas havia tirado a gravata. Seu olhar, geralmente gélido, era desordem, quase vulnerável. Ele se levantou lentamente, como alguém acordando de um sonho. Eu sou Elliot Morgan, ele disse simplesmente, como se ela não soubesse. Asha assentiu em silêncio. Ela se endireitou, pronta para uma repreensão, um lembrete, talvez até um aviso. Mas o que ele disse a desarmou completamente. Você fez meu filho rir ontem à noite, ele disse com uma voz calma, mas cheia de emoção contida. E eu. Você me fez chorar. Asha sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Não estava acostumada a esse tipo de reconhecimento. Baixou os olhos, confusa. Nenhuma palavra lhe veio à mente. Ele continuou, com os olhos fixos nela com uma nova intensidade. Quero te propor uma coisa. Uma ideia que me assombra desde ontem à noite. E preciso que você a concretize. Ela olhou para ele, com as sobrancelhas levemente franzidas, curiosa, desconfiada. Quero criar uma fundação, ele disse em nome de James. Não uma fundação médica. Não um instituto clínico. Algo mais. Algo vivo. Ele fez uma pausa, procurando as palavras, como se as estivesse esculpindo à medida que avançava. Quero que esta fundação ofereça a crianças como James momentos como o que você proporcionou a ele ontem. Momentos de dança, música, teatro. Momentos de luz. De conexão. De pura alegria. Sem diagnósticos. Sem protocolos. Apenas vida. Ele respirou fundo. E eu quero que você lidere isso. Asha deu um passo para trás, como se tivesse ganhado um mundo inteiro. Moi, ela respirou, sua voz embargada entre surpresa e descrença. Elliot assentiu com lentidão solene. Sim. Não porque você é garçonete, mas precisamente porque, ontem à noite, você foi a única pessoa nesta sala que realmente vê meu filho. Não a cadeira de rodas. Não a deficiência. Não as limitações. Você viu, James. Seguiu-se um longo silêncio. O tipo de silêncio que marca momentos decisivos, verdades irreversíveis. Então Asha, com lágrimas nos olhos, assentiu gentilmente. Então, vamos fazer isso, ela sussurrou. Alguns meses depois, a Fundação Luz de James inaugurado em um antigo teatro reformado em San Diego, banhado por luz natural e cores vibrantes. As paredes eram decoradas com desenhos infantis, citações inspiradoras e fotos de momentos compartilhados. Não era um centro médico. Era um santuário de criatividade. Asha, agora diretor-geral, trocou o uniforme do hotel por roupas simples, porém coloridas.
Ela se movimentava pelas dependências com a mesma energia gentil que tinha ao atender os clientes, só que agora era vista, ouvida e respeitada. Ela havia recrutado artistas, terapeutas, educadores e, acima de tudo, um exército de voluntários bondosos. Toda semana, James veio. Participou das oficinas de percussão, das sessões de teatro de improvisação, das danças em grupo adaptadas para crianças em cadeiras de rodas. Riu. Abriu-se. Tinha amigos. Tinha encontrador da tribo. E Elliot, ele também havia mudado. Não vivia mais em e-mails urgentes e voos transatlânticos. Aprenderá a ser aqui. Sentar-se ao lado do filho sem falar. Ouvir seus silêncios. Compartilhar seus sorrisos. Ele não estava mais comprando soluções. Ele estava oferecendo tempo, ternura, e às vezes, desajeitadamente, dança. Um dia, durante uma coletiva de imprensa por ocasião do primeiro aniversário da fundação, um jornalista levantou a mão. Sr. Morgan, o senhor é um dos homens mais poderosos do Vale do Silício. Investiu em saúde, inteligência artificial, tecnologias do futuro. O que o fez mudar de rumo, a ponto de criar uma base tão humana e tão simples. Elliot olhou furtivamente para Asha, parada ao lado dele, segurando a mão de James. Ele sorriu humildemente. Uma garçonete, ele respondeu ponto e uma dança.